Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Metafísica. Hoje é a nossa aula de número 18. A gente continua falando sobre o paradoxo das existenciais negativas singulares. Já vou começar essa aula dando um aviso aqui. Eu vou começar a falar um pouco mais devagar, porque eu acho que eu estou falando muito rápido nas últimas aulas e isso pode estar dificultando de entender, né? Então eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Já estou tentando, né? Aí, um aviso importante é o seguinte, eu tinha planejado, né, se desse tempo, eu ia falar de 4 temas diferentes, mas eu já vi que não vai dar tempo de modo algum. Na verdade, é bem provável que não dê tempo, dada a nossa limitação de tempo, esse tema do paradoxo dos existenciais negativos singulares seja o último, porque o curso tem 20 horas e as horas estão indo embora e a gente está ainda no paradoxo, né? Mas tudo bem, se não der, não deu, né? Só estou avisando aqui porque eu já não sei se vai dar tempo. Eu sempre faço isso, eu tenho metas irrealistas às vezes, né? 4 temas num curso de 20 horas é muita coisa. Eu teria que ser muito superficial sobre cada um deles. Eu já estou sendo superficial aqui, né, falando o tanto que eu estou falando de cada um deles. Imagina se tivesse que reduzir. Mas se não der, não tem problema. A gente fica nesses 2 temas. Se der para incluir, eu incluo, mas eu acho que não vai dar não. Vamos ver, né? Bom, vou começar como sempre começo, com uma introduçãozinha, lembrando da aula anterior, né? Na aula anterior a gente tem visto o paradoxo das existenciais negativas singulares. A gente viu que esse paradoxo pressupõe a teoria referencialista, né, do significado, em particular a teoria referencialista dos nomes, que diz que o significado de um nome próprio é o referente dela. A gente viu a solução de Meiring para esse paradoxo, que envolve a postulação de um tipo estranho de entidades, são os objetos inexistentes, né? Dizendo que os objetos inexistentes fazem parte da realidade. Essa perspectiva ela é consistente com a teoria referencialista de significado, Meiring aceita essa teoria. Aí a gente viu na última aula a aplicação desse paradoxo para frases contendo descrições definidas, porque até então a gente estava discutindo a aplicação do paradoxo apenas para frases contendo nomes próprios. A gente viu que essa nova versão do paradoxo aplicada a frases contendo descrições, ela pressupõe a teoria referencialista das descrições definidas, né, que diz que o significado de uma descrição definida é o objeto referido por ela. E aí nós vimos a teoria das descrições definidas de Bertrand Russell, teoria prestada no artigo clássico On Denoting. E vimos que essa teoria nos dá uma explicação do significado das descrições definidas, que nos permite rejeitar que o significado de uma descrição seja o referente dela. E assim nos permite resolver o paradoxo tal como formulado para descrições definidas, né, rejeitando a tese referencialista das descrições e sem postular um tipo novo de entidades. Hoje a gente retorna à versão original do paradoxo, aplicada à frase contendo nomes próprios, porque a gente viu que a solução dada pela teoria das descrições é interessante, mas ela é limitada. Ela resolve o problema quando a gente tem frases contendo descrições definidas, mas não resolve o problema quando ele é formulado para frases contendo nomes próprios. Hoje a gente volta para essa versão original do paradoxo, né? E a gente vai ver uma solução que é a teoria descritivista do significado. Essa é uma teoria do significado dos nomes próprios que aplica, né, a conversa de Russell sobre descrições definidas ao caso dos nomes próprios. E assim, ela consegue fornecer uma resposta para a nossa versão original do paradoxo que nos permite rejeitar a teoria descritivista dos nomes próprios. Ela é uma teoria não comprometida com objetos. A gente viu que tem 2 classes de teorias, as comprometidas com objetos, que resolvem paradoxos postulando um novo tipo de objeto, e as não comprometidas com objetos, que resolve paradoxo de algum outro meio que não postulando um novo tipo de objetos. E o descritivismo resolve paradoxo por meio de reflexões em filosofia da linguagem, mais especificamente por meio de uma tese sobre qual é o significado dos nomes, que é mais um indício aí da fronteira entre filosofia da linguagem e metafísica, né? Pois bem, vamos começar como a gente sempre começa, porque a gente vai falar do paradoxo, então a gente tem de começar já dando o paradoxo aqui. Eu repito o paradoxo toda aula, porque eu preciso que vocês tenham em mente o paradoxo, né? As premissas do paradoxo e etc.
Então eu vou começar repetindo, claro, não vou explicar o paradoxo, porque eu já expliquei, dei uma aula inteira só explicando esse paradoxo, agora eu vou só relembrar para vocês qual é o paradoxo. No fim das contas, eu vou colocar aí na tela de vocês. O paradoxo, tal como formulado para frases envolvendo nomes, né, a gente considerou o nome próprio Papai Noel, pode ser formulado da seguinte forma. Premissa P1. A frase Papai Noel não existe é verdadeira. Premissa P2. Se a frase Papai Noel não existe é verdadeira, então tem significado. Premissa P3. Se Papai Noel não existe tem significado, então o nome próprio Papai Noel também tem significado. Premissa P4. O significado do nome Papai Noel é seu referente. Essa aí é a tese referencialista de significado. A gente vai ver que o descritivista resolve o paradoxo rejeitando essa tese. Premissa P5. Se o nome próprio Papai Noel tem significado e seu significado é seu referente, então Papai Noel existe. Premissa P6. Se Papai Noel existe, então a frase Papai Noel não existe é falsa. Premissa P7. A frase Papai Noel não existe é falsa. Aqui a gente alcança a contradição, né? Porque a gente começou supondo que essa frase era verdadeira, agora chegou na conclusão de que ela é falsa. Aí a premissa P8 só articula essa contradição que a gente alcançou. A frase Papai Noel não existe é verdadeira e falsa. Bom, então da nossa suposição inicial de que a frase Papai Noel não existe é verdadeira, a gente acabou derivando uma contradição. E daí que a gente pode rejeitar a nossa suposição inicial, que é a conclusão do paradoxo. A frase Papai Noel não existe é falsa, né? O que significa dizer que Papai Noel existe. Esse é um argumento, como a gente viu, por redução ao absurdo, e a solução que a gente vai ver hoje rejeita a premissa P4, tá? Agora vamos começar a investigar a nossa solução, né, que é o descritivismo, e vamos pouco a pouco, passo a passo. Eu vou começar dando para vocês alguns elementos gerais da teoria descritivista, mas não se preocupem que vai ter explicação detalhada aqui. Primeiro, o que a gente chama de teoria descritivista dos nomes, na verdade não é uma teoria, mas uma família de teorias. Existem muitas versões diferentes de teorias descritivistas dos nomes próprios, ok? Que, alegadamente, o que todos os membros dessa família têm em comum é que cada membro da família explica o significado ou a referência dos nomes próprios em termos do significado ou da referência das descrições definidas. Por isso o nome descritivismo. A versão que a gente vai considerar hoje de descritivismo é a mais simples de todas. E aqui é importante notar, existem hoje versões bem mais sofisticadas do que essa. A gente, claro, não tem tempo aqui de considerar todas. Acho que um bom começo para quem, como eu não estou pressupondo qualquer tipo de conhecimento de vocês de filosofia da linguagem, um bom começo é a gente começar considerando a versão mais simples, né? Essa versão mais simples, ela explica o significado dos nomes próprios em termos do significado das descrições definidas. Mais especificamente, ela diz que o significado de um nome próprio é o significado de alguma descrição definida que é associada a este nome pelo falante. Novamente, a gente vai ver isso em detalhes. Descrições definidas, apenas para lembrar, são expressões da forma o tal e tal ou a tal e tal. Por exemplo, a descrição o atual presidente do Brasil é uma descrição definida. A descrição a atual rainha da Inglaterra é outra descrição definida. Então são essas expressões antecedidas pelos artigos definidos o e a. Os primeiros defensores do descritivismo foram Frege e Russell. Agora, alegadamente, eles sustentaram o descritivismo clássico, né, que é a perspectiva que eu vou apresentar hoje aqui, que, lembrando novamente, é uma das menos sofisticadas versões de descritivismo, há versões bem mais sofisticadas atualmente. E, apesar, eu digo alegadamente, porque assim, não é óbvio que eles tenham defendido exatamente isso. Eles são conhecidos por terem defendido isso, mas não é óbvio que eles tenham defendido exatamente isso. É defensável que eles defenderam já versões ligeiramente mais sofisticadas de descritivismo. Um bom artigo sobre isso aí é o artigo
Teorias descritivistas dos nomes próprios, do Cláudio Costa. Eu aconselho muito quem se interessa ao tema dar uma olhada nesse artigo. Os artigos do Cláudio Costa são sempre excelentes, muito claros. E lá ele questiona essa ideia de que Russell, Frege e Wittgenstein também, um dos primeiros defensores do descritivismo, defenderam essa versão conhecida como descritivismo clássico, sustentando que, na verdade, eles defenderam versões um pouco mais sofisticadas. Eles já estavam intuindo as versões um pouco mais recentes de descritivismo. Mas isso não importa pra gente, né? A gente vai se concentrar aqui. Quando eu falar em descritivismo aqui, eu vou estar falando de descritivismo clássico, a não ser que eu diga explicitamente outra coisa. O descritivismo clássico, como eu havia dito aqui, ele diz que o significado de um nome é o significado de uma descrição definida que o falante associa ao nome. Então, uma coisa que é muito simples. Os falantes associam diferentes descrições aos nomes próprios e o significado que o nome vai ter quando ele usar esse nome é o significado da descrição que o falante associa ao nome. Vou te dar o esquema geral e depois eu vou dar exemplos. Então, vamos começar pelo esqueminha geral. O esqueminha geral do descritivismo é simplesmente esse aqui. Quando um falante diz uma frase que tem a forma da frase um vai aparecer aí na sua tela. N é G, onde N aí é o nome próprio, né? O que o falante está realmente dizendo é algo que tenha a forma da frase estrela, que você também está vendo aí. O F é G, onde o F, né, a expressão F, é a descrição que o falante associa ao nome. Se esse esqueminha geral está complicado, se você está com dificuldade de ver como isso se aplica a casos reais, a gente vai clarificar isso agora. Para começo de conversa, vamos imaginar que a descrição que João associa ao nome próprio Aristóteles é o fundador, deixa eu ver se é essa que eu selecionei aqui, é o fundador da lógica formal. Então, o nome próprio Aristóteles para João, né, é associado por João com a descrição o fundador da lógica formal. O que esse esqueminha geral nos permite dizer é que quando João diz 2, que vai aparecer na sua tela, Aristóteles é um filósofo, o que ele realmente está dizendo é 2b. O fundador da lógica formal é um filósofo. Simples assim. Quando ele diz que Aristóteles é um filósofo, o que ele realmente está dizendo deve ser explicado em termos da descrição que ele associa ao nome próprio Aristóteles. Como essa descrição é o fundador da lógica formal, o que ele realmente diz é que o fundador da lógica formal é Aristóteles. Para você verificar o que alguém diz quando usa o nome próprio, basta você tirar o nome próprio e colocar no local, né, a descrição definida que a pessoa associa a ele. Então, se eu digo, por exemplo, Platão é um filósofo, e a descrição que eu associo a Platão é o autor da República, o que eu realmente estou dizendo é o autor da República é um filósofo. Tranquilo? Isso, é claro, reduz o problema do significado dos nomes ao problema do significado das descrições. Porque veja bem, você está dizendo que o significado do nome próprio Aristóteles é o significado da descrição que eu associo a ele. Quando eu uso Aristóteles, né, o significado do nome que eu usei é o significado da descrição que eu associo a ele. No caso, é o significado da descrição, fundador da lógica formal. Então, se há algo a ser explicado aí, é o significado da descrição. O significado do nome a gente já sabe qual é. O significado do nome é o significado da descrição. Mas agora a gente pode perguntar, e qual o significado da descrição? O descritivista tem que explicar isso, não tem? E o modo mais comum de explicar isso, de longe, mas de longe o mais comum, é apelando justamente à teoria das descrições do Bertrand Russell. É por isso que a gente deu uma aula inteira na aula passada sobre essa teoria. Então, olha os passos que a gente deu até agora. O significado de um nome como Aristóteles é a descrição que associa a ele, né? E agora a gente tem que explicar o significado das descrições. O significado das descrições é explicado usando a teoria das descrições definidas de Bertrand Russell. Tranquilo até aí? Acho que está tranquilo, né? Vamos relembrar o que essa teoria diz? Se você quer ver a explicação detalhada da teoria das descrições de Bertrand Russell, ou mais detalhada, olha a aula passada, né? Lá eu falei bastante sobre ela, a aula foi inteirinha sobre ela. Hoje eu vou ser mais breve aqui na hora de explicar ela. E se você quer ver uma explicação ainda mais detalhada, dá uma olhada no artigo Uma Introdução à Teoria das Descrições de Russell, publicado na Crítica na Rede. O artigo é meu mesmo.
Então, o esquema geral da teoria das descrições de Russell é o seguinte, de acordo com essa teoria, quando alguém diz uma frase como 3, que vai aparecer na sua tela, o F é G, onde o F é a descrição, né? O que essa pessoa realmente está dizendo é 3 estrelas, é algo que tem a forma de 3 estrelas. Existe um e apenas um F, e quem quer que seja F é G. A gente viu que essa análise, né, de acordo com essa análise, uma afirmação como o F é G na verdade, uma construção de 3 afirmações. Né? Ela contém 3 cláusulas, que a gente chamou de cláusula da existência, cláusula da unicidade e cláusula da predicação. Alguém que diz que o F é G está dizendo, primeiro, cláusula da existência, existe um F. Segundo, existe apenas um F, que é a cláusula da unicidade. E terceiro, cláusula da predicação, este F é G. Vamos ver isso num exemplo real? Quando alguém diz a nossa frase 2b lá, que é o fundador da lógica formal é um filósofo, o que essa pessoa está realmente dizendo é 2c. Existe um e apenas um fundador da lógica formal. E ele é um filósofo. Repara que 2c envolve as 3 cláusulas que a gente mencionou. Ela envolve a cláusula da existência, porque ela envolve a afirmação de que existe um fundador da lógica formal. Ela envolve a cláusula da unicidade, porque ela envolve a afirmação de que existe apenas um fundador da lógica formal. E ela envolve a cláusula da predicação, porque a gente diz, seja quem for que fundou a lógica formal, que ele é um filósofo. Né? Tranquilo. Agora vamos resumir aqui. Os 3 passos que um descritivista dá. Primeiro você toma uma afirmação como Aristóteles é um filósofo. Né? Aí o descritivista vai dizer que a afirmação que foi a nossa afirmação 2. O descritivista vai interpretar 2 em termos de 2b. O fundador da lógica formal é um filósofo. Que a gente está supondo aqui que a descrição que associamos a Aristóteles é o fundador da lógica formal. E 2b, por sua vez, vai ser interpretado em termos de 2c. Existe um e apenas um fundador da lógica formal, e ele é um filósofo. O ponto é bem simples. Se você pegar e for ponto a ponto aí bem devagarzinho, no caso você esteja com dificuldade de entender, você vai conseguir entender com certeza. 2 é interpretado em termos de 2b e 2b é interpretado em termos de 2c. No fim das contas, né, 2 é interpretado em termos de 2c. Portanto, quando alguém diz Aristóteles é um filósofo, o que ele realmente está dizendo é que existe um e apenas um fundador da lógica formal e ele é um filósofo. Caso a descrição que ele associa ao nome Aristóteles for mesmo a descrição do fundador da lógica formal. Né? E se a descrição que ele associa ao nome filósofo for a descrição, o autor da metafísica? Nesse caso, quando ele diz que Aristóteles é um filósofo, o que ele está dizendo é que o autor da metafísica é um filósofo, que por sua vez é interpretado como existe um e apenas um autor da metafísica, e seja quem for ele, é um filósofo. Muito, muito simples, né? Mais um exemplo. Imagina que a descrição que eu associo ao nome Platão é o autor da República. Aí suponha que eu diga que Platão é sábio. A frase 4 que vai aparecer na sua tela, Platão é sábio. De acordo com o descritivista, como isso é interpretado? Bom, isso é interpretado em termos de 4b. O autor da República é sábio. Que, por sua vez, é interpretado em termos de 4c. Existe um e apenas um indivíduo que escreveu República. E ele é sábio. O mesmo esquema geral pode ser aplicado para qualquer frase contendo um nome próprio. Não tem muita dificuldade, né? Isso nos dá uma teoria do significado dos nomes. Então, a gente tem agora o seguinte, olha, qual é o significado de um nome próprio? Essa é uma das perguntas relevantes que uma teoria de significado tem de responder. A resposta é, o significado de um nome próprio é o significado da descrição definida associada a ele. E se você perguntar qual é o significado da descrição, aí já foi dado pela teoria das descrições de Russell. Né? Outra pergunta relevante que uma teoria de significado tem de responder, dos nomes, né, é em virtude de quais fatos um nome próprio tem o significado que tem? A resposta é, o nome tem o significado que tem em virtude dele ser associado à descrição a qual ele é associado, ou em virtude da descrição associada ter o significado que tem. E uma vez mais, o significado da descrição é explicado em termos da teoria das descrições. Repara que isso também explica, como uma espécie de bônus, né,
como referente qual é o referente de um nome e como ele é determinado, né? Em virtude de quais fatos o nome tem o referente que tem. Qual é o referente de um nome próprio, de acordo com essa teoria? Bem, vai ser o referente da descrição definida associada a ele. O nome próprio Aristóteles vai selecionar quem quer que seja o indivíduo que a descrição que eu associo a esse nome seleciona. E em virtude de quais fatos o nome tem o referente que tem? Em virtude de ele ser associado à descrição a qual ele é associado, em virtude dessa descrição ter o referente que tem. E aí, como que se explica o referente das descrições? Por meio da teoria das descrições de Bertrand Russell. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. A nossa pergunta aqui, então, é qual é o referente de uma descrição, né? Da descrição que um sujeito associa ao nome próprio. O referente de uma descrição é sempre o único objeto a ter a propriedade apontada pela descrição. Grosso modo, descrições são usadas para afirmar que um único objeto possui uma determinada propriedade. A descrição fundador da lógica formal, na frase o fundador da lógica formal é sábio, é utilizada para afirmar que existe um e apenas um objeto que tem a propriedade de ter fundado a lógica formal. O referente da descrição definida, o fundador da lógica formal, então, vai ser quem quer que seja o único objeto do universo que fundou a lógica formal. Um único objeto a ter a propriedade de ter fundado a lógica formal. O referente da descrição, o peixe mais pesado do oceano, vai ser quem quer que seja o único objeto que tem a propriedade de ser o peixe mais pesado do oceano. E assim sucessivamente. Referente de uma descrição é, resumindo, sempre o único indivíduo que tem a propriedade relevante apontada pela descrição. Isso significa que a gente consegue também explicar quando uma descrição falha em se referir. Há dois modos de uma descrição definida falhar em referir. Falhar em selecionar um objeto do mundo. Ela pode falhar em referir porque não existe um objeto que tenha a propriedade apontada ou porque existe mais de um objeto que tenha a propriedade apontada. A descrição fundador da lógica formal pode falhar em referir ou porque ninguém fundou a lógica formal, ou seja, não existe um objeto que tenha a propriedade de ter fundado a lógica formal, ou porque mais de um objeto fundou a lógica formal. Talvez dois indivíduos ao mesmo tempo fundaram a lógica formal. Nesse caso, a descrição o fundador da lógica formal falha em referir. Mas Sagi, mas ela falha e não falha. A descrição indefinida, um fundador da lógica formal, ainda pode ser perfeitamente aplicável nesse caso, mas não seria correto dizer o fundador, porque há mais de um fundador. A gente já viu isso na última aula, quando falou da cláusula da unicidade e a motivação para introduzir ela. Falamos brevemente, mas falamos, né? Em outras palavras, uma descrição falha em referir, né, quando ou a cláusula da existência falha ou a cláusula da unicidade falha. É isso que eu acabei de dizer aqui. O fundador da lógica formal, a descrição fundador da lógica formal falha em referir quando a cláusula da existência falha, ou seja, quando não existe um filósofo, um fundador da lógica formal, ou quando a cláusula da unicidade falha, quando não existe um único fundador da lógica formal. Pode ocorrer quando existe mais de um, por exemplo. Simples assim, né? Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa introdutória aqui. Não, então só mantenham isso em mente, que uma descrição falha em referir ou quando a cláusula da existência falha ou quando a cláusula da unicidade falha. A gente viu na aula passada que uma descrição, de acordo com a teoria das descrições de Russell, pode ter significado mesmo quando ela falha em referir. A gente viu isso na aula passada. E aí, isso é importante. Por quê? Porque isso significa que a teoria referencialista do significado das descrições definidas está errada. O significado de uma descrição não pode ser seu referente. Por quê? Porque uma descrição tem significado mesmo quando ela não tem referente. Ora, se o significado de uma descrição fosse o seu referente, então uma descrição que falha em referir não teria significado. Mas não é isso que ocorre. Uma descrição que falha em referir tem significado. Portanto, novamente, o significado da descrição não é referente. A gente viu isso na aula passada em detalhes. Agora, a estratégia do descritivista para resolver o paradoxo é muito simples. Eu vou falar ela primeiro de forma muito geral e depois a gente vê os detalhes. A estratégia é só essa aqui. A gente viu já, né, que o significado de uma descrição definida não é o seu referente. Não é o referente dela. Ora, o descritivista está dizendo que o significado do nome é o significado da descrição associada.
A conclusão inevitável aqui é que o significado do nome também não é o seu referente. Viu? O significado da descrição não é o referente, mas o significado do nome é o significado da descrição. Ou seja, qual for o significado da descrição, ele vai ser o significado do nome. Logo, o significado do nome também não é o referente. Então, assim, o descritivista rejeita a teoria referencialista dos nomes próprios. A tese de que o significado de um nome próprio é o objeto referido pelo nome. E isso é muito importante, porque rejeitando essa tese, você consegue bloquear o paradoxo. Eu vou colocar o paradoxo aí na tela de vocês de novo. Ó. A premissa P4, né, afirma que o significado do nome Papai Noel é o seu referente. De acordo com o descritivismo, isso está errado, isso é falso, porque o significado do nome Papai Noel vai ser a descrição que o indivíduo vai ser o significado da descrição que o indivíduo associa ao nome Papai Noel. Mas o significado dessa descrição não é o referente dela. Portanto, o significado do nome Papai Noel não é o seu referente. Muito simples, não é? O descritivismo bloqueia o paradoxo, a derivação da contradição. Vou tomar uma aguinha aqui. Rejeitando a teoria referencialista dos nomes. E ele faz isso da forma que eu já expliquei. Agora vamos ver isso em um pouco mais de detalhe, né? Vamos considerar novamente a nossa frase 2. A frase 2 é: Aristóteles é um filósofo. Vamos relembrar o que o referencialista diz acerca dessa frase? De acordo com a teoria referencialista dos nomes, né, uma das razões intuitivas a favor dessa teoria era a seguinte leitura dessa frase. Essa frase é verdadeira quando o referente do nome próprio Aristóteles tem a propriedade de ser um filósofo. E ela é falsa quando o referente do nome próprio Aristóteles não tem a propriedade de ser um filósofo. Ou seja, tanto a verdade quanto a falsidade dessa frase pressupõem que o nome próprio tem um referente. Se o nome falha em se referir, né, a frase não é nem verdadeira nem falsa. A frase é destituída de significado. O que, por sua vez, significa que o nome próprio Aristóteles também é destituído de significado. Veja bem, o nome próprio Aristóteles, então, só tem um significado quando tem um referente. E, por sua vez, a frase Aristóteles é um filósofo só tem um significado quando o nome próprio tem um referente. Ela só é verdadeira ou falsa quando o nome tem um referente. Agora, vamos ver como o descritivista lida com esse problema. De acordo com o descritivista, a frase 2, Aristóteles é um filósofo, deve ser interpretada em termos da frase 2c, né? Que é, a gente já viu, a seguinte: existe um fundador da lógica formal, existe apenas um fundador da lógica formal, e seja quem for que fundou a lógica formal, é um filósofo. Isso aqui, 2c, dá o significado de 2, de acordo com o descritivista. Né? Supondo, novamente, que a descrição associada ao nome próprio Aristóteles seja fundador da lógica formal. Então, 2c é o que dá o significado de 2. Agora, repara no seguinte. A frase 2c, e portanto a frase 2, tudo que eu falar para 2c aqui, de acordo com o descritivista, vale para 2 também. Então, meu diagnóstico para 2c vai ser exatamente o mesmo diagnóstico para 2. Porque, novamente, insisto, de acordo com o descritivista, 2c é o significado de 2. Beleza? Dá o significado de 2. A frase 2c, se a gente aceita a teoria das descrições de Russell, ela é verdadeira quando todas as 3 cláusulas, né, são satisfeitas. A cláusula da existência, da unicidade e da predicação. Ou seja, quando existe um indivíduo que tem a propriedade de ter fundado a lógica formal, quando existe apenas um indivíduo que tem essa propriedade, e quando seja quem for que tem essa propriedade é um filósofo. Né? Ela é verdadeira quando essas 3 cláusulas são satisfeitas. E quando alguma dessas cláusulas não é satisfeita, o que acontece? Aí a frase é falsa. Simples assim. Isso significa que quando a cláusula da existência não é satisfeita, a frase é falsa. Né? Se não existir realmente um indivíduo que fundou a lógica formal, então a afirmação de que existe um e apenas um indivíduo que fundou a lógica formal e blá 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 vai ser falsa, não vai? Ou se existe mais de um indivíduo que fundou a lógica formal, então a afirmação de que existe um e apenas um indivíduo que fundou a lógica formal também vai ser falsa. Quando a cláusula de existência falha, a frase é falsa. Quando a cláusula da unicidade falha, a frase também é falsa. Isso é muito importante. Por quê?
Porque, veja bem, quando a cláusula de existência ou da unicidade falha, é justamente quando a descrição definida falha em termo referente. Mas então veja bem o que ocorre. Essa frase, né, 2C e portanto 2, ela pode ser falsa mesmo quando a descrição definida, o fundador da lógica formal, falha em se referir a qualquer item. Mas por que isso é importante, Sagi? Ora, se essa frase é falsa nessa situação, então ela é dotada de significado. Uma frase falsa é uma frase que tem significado. A frase blu blu blá blá glé glé não é falsa, nem verdadeira. Ela é destituída de significado, ela não pode ser falsa. Para uma frase ser falsa, ela tem que ter significado. Então, se a frase, o fundador da lógica formal é um filósofo, é falsa quando a descrição do fundador da lógica formal falha em termo referente, essa frase tem significado mesmo quando a descrição falha em termo referente. O que significa que a descrição tem um significado mesmo quando ela falha em termo referente. Mas o significado do nome é o quê? É o significado da descrição. Portanto, o nome permanece tendo um significado mesmo quando ele falha em se referir. Tá vendo? O descritivista consegue explicar que nomes próprios têm significado mesmo quando eles não têm referente. E por que isso? Porque o significado do nome é o significado da descrição. E a descrição tem significado mesmo quando ela não tem referente. Isso é lindo, mas lindo, lindo mesmo, não é? E assim você consegue rejeitar o referencialismo novamente, né? Resumindo novamente, o significado do nome é o significado da descrição. O significado da descrição não é seu referente, portanto, o significado do nome não é seu referente. O referencialismo é falso, a gente pode resolver o paradoxo rejeitando a premissa P4, que dizia que o significado do nome próprio Papai Noel é seu referente. Não, não é, não, de acordo com o descritivista, viu? Tá, eu quero falar um pouquinho, primeiro da minha sede, vou tomar água, tá calor demais. Eu quero falar um pouquinho de como o descritivista lida com a frase Papai Noel não existe. Porque a gente viu que essa frase é um problema, né? Eu vou colocar um desafio. Então, primeiro considera a frase Papai Noel não existe. Né? É a frase A, Papai Noel não existe. Eu vou colocar um desafio para vocês. De acordo com o descritivista, essa frase é verdadeira? Papai Noel não existe. É a afirmação. Ela é verdadeira de acordo com o descritivista? Pausa o vídeo e pensa aí se você acha que ela é verdadeira ou não e justifique a sua resposta. Depois você confere a resposta aqui comigo. Mas se você pausou, você viu que o diagnóstico é que a frase é verdadeira. Mas antes de dar esse diagnóstico e explicar ele, vamos falar um pouco de como, vamos relembrar como o Meininger resolveu esse problema. De acordo com Meininger, a frase Papai Noel não existe é verdadeira. Mas para explicar a verdade dessa frase, ele aceitou que o nome Papai Noel se refere a algo. Só que ocorre dele se referir a algo que não existe. Então essa frase atribui a um objeto, que é o Papai Noel, que é parte da realidade, a propriedade de não existir. Como esse objeto, que é parte da realidade, realmente não tem a propriedade de não existir, ou seja, não tem a propriedade de existir, né, a gente pode dizer que a frase é verdadeira. Para o Meininger, a explicação da verdade dessa frase requer a postulação de entidades inexistentes. Elas são parte da realidade. Por isso, a teoria de Meininger é uma tese comprometida com o objeto, uma tese que resolve o paradoxo postulando um novo tipo de objetos. O descritivista consegue explicar que essa frase é verdadeira sem precisar pressupor qualquer objeto estranho como objetos inexistentes. E como ele faz isso? Vamos começar pensando na descrição associada ao Papai Noel. Vamos supor aqui, para fins de argumentação, que a descrição que João associa a Papai Noel seja a descrição: o velhinho barbudo que vive no Polo Norte e distribui presentes todo Natal. Né? Você pode pensar em outras se quiser, mas vamos supor que seja essa. Então, repetindo, a descrição associada ao Papai Noel é o velhinho barbudo que vive no Polo Norte e distribui presentes todo Natal. Quero até ver se eu vou decorar isso. De acordo com o descritivista, uma frase como Papai Noel não existe, deve ser associada, deve ser interpretada, né, em termos da descrição associada com o nome Papai Noel. Né? Que no fim das contas vai gerar a interpretação de A estrela. A interpretação de A é A estrela, que você vai ver aí. É falso que existe um e apenas um
velhinho barbudo que vive no Polo Norte e distribui presentes no Natal. A frase Papai Noel não existe, de acordo com o descritivista, significa o mesmo que a estrela. É falso que existe um e apenas um velhinho barbudo no Polo Norte que distribui presentes todo Natal. Agora, a estrela não é verdadeira? Evidentemente que é verdadeira. A estrela é verdadeira. A estrela diz que é falso que existe um velhinho barbudo que vive no Polo Norte e distribui presente todo Natal. E é de fato falso que existe esse velhinho barbudo que tem essas propriedades. Portanto, a estrela é verdadeira. Mas repara, a estrela é equivalente a A, de acordo com o descritivista. O que A diz é exatamente o que a estrela diz. Portanto, A é verdadeira. E a verdade de A, né, de A estrela, tanto faz, de acordo com o descritivista, elas são equivalentes, não nos compromete com a postulação de nenhum tipo esquisito de entidades. Para eu aceitar que é falso que existe um e apenas um velhinho barbudo que vive no Polo Norte e distribui presentes de Natal, eu não preciso postular nenhum tipo de entidade estranha. Essa última afirmação não me compromete com nenhum tipo estranho de entidades. Simples assim. Tranquilo, né? O descritivismo, então, consegue explicar a verdade de uma afirmação como A sem postular quaisquer tipos estranhos de objeto, o que torna ele uma teoria não comprometida com objetos. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar sobre descritivismo. Acho que não. Agora, eu espero que tenha conseguido ser bastante claro. Filosofia, às vezes, envolve um monte de passos, né? Vocês viram que a nossa explicação aqui envolveu dar vários passos sempre, né? A gente dá um passo, outro passo, e eles estão conectados. Isso, às vezes, é confuso, mas eu sempre peço a vocês, se tiver confuso, vai passo a passo. Pausa o vídeo no primeiro passo, entende o primeiro passo, vai para o segundo, pausa o vídeo, etc. E vai ficar claro. Porque em filosofia é inevitável que a gente às vezes lide com argumentos complexos. Eu estou falando aqui da versão mais simples de descritivismo precisamente para simplificar as coisas. Mas mesmo assim, mesmo fazendo isso, às vezes a coisa fica um pouco complexa, principalmente quem está começando filosofia, etc. Mas vai se habituando. Filosofia, isso tem argumentos muito mais complexos que esses que a gente está discutindo aqui, inclusive metafísica. Mas se você for pouco a pouco, né, você vai compreender, eu espero que compreenda. Enfim, eu já disse que essa versão de descritivismo que eu apresentei aqui é uma versão pouco sofisticada da teoria. Não estou querendo ser pejorativo, não. É que acontece o seguinte, existe uma bateria de objeções que foram apresentadas ao descritivismo, em particular ao descritivismo clássico. Essas objeções foram levadas muito a sério pelos filósofos, incluindo os filósofos descritivistas. Em filosofia, a gente deve responder objeções, a gente leva a sério as objeções, né? A gente não pode só ignorá-las. E aí as respostas, na tentativa de responder essas objeções, o descritivismo foi sendo sofisticado, foram surgindo várias versões refinadas de descritivismo que alegadamente escapavam dessas objeções, pelo menos os defensores pensam que elas escapam, né? Então você tem o descritivismo causal, o descritivismo rigidificado, descritivismo de escopo amplo, o que eu chamo de descritivismo enciclopédico, não sei nem se esse é o nome oficial, se é o nome que ele mesmo deu, mas enfim, é do filósofo brasileiro Cláudio Costa. O filósofo brasileiro Cláudio Costa ele desenvolveu uma nova versão do descritivismo que é muito, mas muito interessante. Deixa eu achar aqui quais são os artigos. Deixa eu ver se eu pus esse artigo na nossa lista de referências. Eu acho que eu não pus não, mas deixa eu ver aqui, ó. Não pus não. Então, deixa eu dar uma olhada aqui em qual é o artigo. Olha, ele publicou um artigo chamado A Meta-Descriptivist Theory of Proper Names, na Ratio, uma revista de ponta de filosofia, em que ele defende essa nova versão de descritivismo, mas ele também publicou um artigo numa revista brasileira em que ele representa a tese dele, agora em português. Então, assim, se você não lê inglês, você também pode acessar a tese dele, que é como os nomes próprios realmente referem.
Esse artigo, como os nomes próprios realmente referem, publicado em 2013, está publicado na Investigação Filosófica. Ele pode ser acessado gratuitamente. Dá uma olhada no periódico Investigação Filosófica, na revista de Filosofia e Investigação Filosófica. Lá vai ter lugar de pesquisar. Você pesquisa lá Cláudio Costa, como os nomes próprios realmente referem. Você vai ver aí uma tentativa de um filósofo, para quem acha que a filosofia brasileira morreu ou é pouco influente, etc. Não, os filósofos brasileiros estão participando do debate internacional aí frequentemente, o Cláudio Costa é um deles, né? Enfim, então várias versões de descritivismo foram desenvolvidas ao longo dos anos, né? No meu livro, Como os Nomes Nomeiam, eu tenho lá um capítulo sobre descritivismo, um capítulo 1, e eu falo de pelo menos uma outra versão de descritivismo, que é a teoria dos agregados. Também no meu curso de filosofia da linguagem, que está disponível na página da Investigação Filosófica no YouTube, eu falo de duas versões de descritivismo. O descritivismo clássico, que é esse que eu apresentei resumidamente para vocês aqui, lá eu apresento mais detalhadamente, e a teoria dos agregados, que eu nem falei dele aqui, que foi desenvolvido pelo Searle no artigo clássico chamado Proper Names. Vale muito a pena, publicado na MIND. Publicado na MIND, é isso mesmo, deixa eu ver quando aqui. Peraí, deixa eu achar. O artigo foi publicado na MIND em 1958, tá vendo aí? Já as versões mais sofisticadas do descritivismo já estavam surgindo em 1958, né? Isso que a gente está um pouco atrasado aqui no debate. Mas faz parte, a gente tem que começar pelo básico, não é mesmo? Tá, aí, então como eu falei, tem objeções ao descritivismo. Tem o principal nome aqui é o filósofo Saul Crick, no livro Name and Necessity. Esse livro foi traduzido em português, é a leitura... Pensa numa leitura obrigatória para quem estuda metafísica e também filosofia da linguagem. É o Name and Necessity do Crick. Esse livro está traduzido para o português, eu acho que com o título de O Nomear e a Necessidade. Mas eu acho que está em português de Portugal, mas assim, dá para entender facilmente. O único problema é que aí fica caro para danar o livro, né? Porque está em euro, né? Não entendo esse abismo editorial entre o Brasil e Portugal, mas enfim... Né, devia lançar nos dois países, né? Seria tão legal. Mas, então tem um livro traduzido para o português, dá uma olhada lá. E tem uma bateria de objeções clássicas ao descritivismo. Duas dessas objeções, em particular, objeções à tese descritivista de que o significado de um nome próprio é o significado de uma descrição associada, são os chamados argumento modal e argumento epistemológico contra o descritivismo. Eu não vou falar deles nessa aula, mas eu vou falar... Então a gente não vai ver objeções ao descritivismo nessa aula, mas eu vou falar deles na próxima aula. Aí minha intenção inicial é ver se eu consigo incluir numa aula só tanto o argumento modal quanto o argumento epistemológico. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tem que ver o tamanho da aula e etc. Mas na aula que vem, então, a gente vai ver duas objeções à tese descritivista do significado dos nomes. Isso é importante por quê? Porque, olha, o descritivismo está resolvendo o paradoxo das essenciais negativas singulares apelando a uma tese substancial acerca do significado dos nomes próprios. A tese de que o significado dos nomes é o significado de uma descrição definida associada a ele. Sem essa tese, né, é porque o descritivista aceita essa tese que ele pode rejeitar o referencialismo, né, e dar uma explicação alternativa da verdade de frases como, por exemplo, Papai Noel não existe, que não postula entidades estranhas como objetos inexistentes, né, do Meinong. Então, tudo gira em torno dessa tese. A solução descritivista do paradoxo. Se essa tese é ou não correta, é uma questão de fundamental importância para a gente. E quando a gente vê as teorias, a gente geralmente vê algumas objeções. Não vai ser diferente com o descritivismo. Se eu incluísse nessa aula ia ficar muito longo, eu vou incluir na aula que vem. Na aula que vem a gente vai ver, se tudo der certo, o argumento modal contra o descritivismo e o argumento epistemológico contra o descritivismo. Ou epistêmico, né? Eu acho que vai dar para falar dos dois numa aula só. Aí, eu já vou dar uma dica aqui, ó. Na próxima aula a gente discute objeções do descritivismo e em seguida a gente discute uma outra solução para o paradoxo das existenciais negativas singulares. Uma solução
que apela a o que a gente conhece como teorias da simulação ou teorias do faz de conta. É uma solução fascinante também. E se você quiser bibliografia sobre essa solução, pode dar uma olhada no meu artigo no meu artigo Fazendo de Conta que Vulcano Não Existe. Esse artigo está disponível, procure no Google aí que você vai achar. Sagi Salles, o artigo Fazendo de Conta que Vulcano Não Existe. Ele foi publicado na revista Filósofos, eu acho que em 2016. Eu não lembro o ano do meu próprio artigo, mas não vou abrir o arquivo aqui para olhar não, mas eu acho que foi em 2016, viu? Aí você dá uma olhada lá, no artigo eu faço uma análise de diferentes versões de teorias do faz de conta tentando resolver esse paradoxo. Aí você vai ter uma ideia do que a gente vai discutir. A aula seguinte vai ser objeções ao descritivismo e a próxima vai ser baseada nesse artigo Fazendo de Conta que o Vulcano Não Existe. Então dá uma olhada no artigo se você já quiser se antecipar. Isso encerra o que eu tinha para falar. Eu vou agora fazer um breve resumo, como eu sempre faço. Se você não gosta de resumo, clica no fechar o vídeo aí e vai para a próxima aula. Se você gosta de resumo, fica comigo e acompanha aqui. Beleza, né? Resumo. A gente viu que a teoria das descrições de Bertrand Russell fornece, né, uma explicação do significado das descrições definidas, que são expressões da forma ou, a, tal e tal, né? Essa explicação rejeita que o significado de uma descrição definida seja o seu referente. E, portanto, ela rejeita a teoria referencialista, né, do significado das descrições definidas. Isso permitiu uma solução ao paradoxo das existenciais negativas, tal como ele foi aplicado para frases envolvendo descrições definidas, porque a gente viu que frases envolvendo descrições definidas também levantam esse paradoxo. E a teoria das descrições de Russell permite resolver o paradoxo quando aplicada a frases contendo descrições definidas. E essa solução não envolvia a postulação de objetos inexistentes ou qualquer coisa desse tipo. Então era uma solução não comprometida com objetos. Mas ela era limitada. Por que ela era limitada? Porque ela só resolveu o problema para frases contendo descrições definidas. Mas o que acontece? Frases contendo nomes próprios levantavam um problema na mesma. E a gente viu que isso era um problemão, porque eu podia agora dar nomes às entidades relevantes e reformular o paradoxo, né? Você consegue mostrar, por exemplo, que afirmações como, usando a teoria das descrições, né? Afirmações como o atual rei da França não existe, não são problemáticas. Mas então eu dou um nome próprio para o atual rei da França e chamo ele de João. E a afirmação João não existe passa a ser problemática. Essa é uma solução muito incompleta. Você precisa resolver o enigma tal como ele surge para nomes próprios também. Na aula de hoje a gente viu a teoria descritivista do significado dos nomes. Essa teoria descritivista explica o significado dos nomes em termos do significado das descrições definidas. O significado de um nome próprio é o significado da descrição definida associada ao nome. E com isso, né, ela consegue rejeitar o referencialismo aplicado aos nomes. Ela consegue rejeitar a tese de que o significado dos nomes próprios é o referente desse nome próprio. Afinal, o descritivismo diz não apenas que o significado de um nome é o significado de uma descrição definida e associada, mas ele depois diz que o significado de uma descrição definida é precisamente aquele que a teoria das descrições prevê, né? E isso nos deu, então, uma solução do paradoxo mais ampla. Descritivismo mais teoria das descrições nos permite resolver o paradoxo aplicado a descrições definidas e também o paradoxo aplicado a nomes próprios. E nos dá uma solução muito mais ampla do paradoxo. Evidentemente, essa solução não é consensual e ela levanta problemas. E a gente vai ver alguns desses problemas, se tudo correr bem, dois deles, o argumento modal e o argumento epistemológico, na próxima aula. Enfim, é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Até a próxima aula, onde a gente continua com o nosso debate de existenciais negativas singulares. Um abraço a todos vocês.